Olá, vamos de termos integrantes da oração. Já falamos dos essenciais, que são só dois: sujeito e predicado. Só dois. Agora, quais são os integrantes? Integrantes, o nome já diz, integra. Às vezes quando obviamente a mulher, né? Podemos falar isso para o homem também, mas a mulher chega e diz, estou grávida, olha que legal, mais um integrante para a família. Então, integrante é o que vem completar a família, o que vem trazer o tal do aumento. E aqui é a mesma coisa. Sujeito e predicado é como se fossem o pai e a mãe. Aí os filhos estão dentro dessa família pai e mãe. Os netos estão dentro da família pai e mãe. Então, esses são os termos integrantes. E nós brincamos que genro e nora são os agregados, né? São os agregados, porque eles não são os integrantes. Eles se agregaram aos integrantes. Então, aí eles são acessórios. Mas os integrantes são 4. O complemento, que pode ser verbal, o complemento nominal. O complemento nominal e o complemento verbal. O predicativo, que já falamos dele, e o agente da passiva. Agente da passiva. Então, são os nossos 4 integrantes. E o complemento verbal, que subdivide-se em objeto direto e indireto, né? Mas aí são subdivisões. São 4 os termos integrantes. Aqui, às vezes, a gente encontra uma variação. Alguns gramáticos colocam aqui também o aposto e o vocativo. Outros colocam lá nos acessórios, aposto e vocativo. Não se preocupe que a banca não vai perguntar quantos são os integrantes e quantos são os acessórios. Até porque já existe essa divergência aí entre os gramáticos. Então, vamos lá. Complemento verbal e complemento nominal. Verbal é o complemento do verbo e nominal é o complemento do nome. O predicativo já vou pôr ok aqui, que nós já vimos. E vou começar pelo final, pelo agente da passiva. Então, o que é um agente da passiva? Primeiro, para que haja um agente, a frase vai ter que estar na voz passiva. O carro foi abandonado pelos ladrões. O carro foi abandonado pelos ladrões. Eu vou perguntar para o verbo. Quem foi abandonado? Foi o carro. O carro foi abandonado. O carro é o nosso sujeito. Simples. O carro fez a ação de abandonar ou sofreu a ação de ter sido abandonado? Sofreu. Então, é um sujeito simples paciente. Ou seja, a frase está na voz passiva. Como o sujeito é paciente é o que sofre a ação, né? É o que sofre. Então, nós vamos ter que ter alguém que tenha praticado essa ação. O carro sofreu. Quem foi o responsável, né, pelo abandono? Quem abandonou o carro? Quem deixou o carro lá abandonado? Foram os ladrões. Então, pelos ladrões, nós chamamos de AP. O que é AP? Agente da passiva. AP. Então, é o nosso agente da passiva. O agente da passiva sempre. Então,
Então, agente da passiva sempre será introduzido ou pela preposição de ou pela preposição por. Sempre. Claro que daí esse por, se houver artigo, vai virar pelo, pela, pelos e pelas. E o de que não se flexiona, né? Então, como assim? Ana vendeu o boi. Ana é uma fazendeira. Ana vendeu o boi. Quem vendeu o boi? Ana. Ana é o nosso sujeito. A Ana fez a ação. Eu quero mudar a voz verbal. Então, eu vou dizer que o boi foi vendido. E o que é vendido por. Então, já coloquei a minha preposição aqui, o por. Agora eu venho aqui e vejo se com o sujeito existe artigo. Não, a Ana está sozinha. Então, é por Ana. Por Ana. Meu outro exemplo é: a Ana vendeu o boi. O boi foi vendido. Agora, cuidado. O que é vendido por. Mas antes do sujeito, Ana, aqui do núcleo do sujeito, tem o artigo a. Então, por mais a vai dar pela. O boi foi vendido pela Ana. Então, cuidado. Às vezes a banca coloca lá: Ana vendeu o boi foi vendido pela Ana. E nós, certo nada, porque não tinha artigo para Ana. Como o artigo antes dos substantivos próprios é facultativo, eu posso dizer Ana vendeu ou a Ana vendeu. Apareceu a, vira pela. Apareceu o, vira pelo. Não há artigo por. O que é vendido por, o que é abandonado por, o que é derrubado por. Então, esse é agente da passiva. Fechado o agente da passiva? Então, bem de boa. E aqui, né, a característica, antes do agente da passiva, vem, no mínimo, 2 verbos. O auxiliar, que é o verbo ser, e o verbo principal no particípio. Sempre aí os 2 verbos. Então, a gente da passiva foi, o predicativo foi. Agora, esses 2 são os que levam os nossos trocados. Complemento verbal e complemento nominal. Primeiro que já é difícil, né, estabelecer a diferença entre. E se ainda for complemento verbal, vamos ter que saber se é um complemento verbal direto ou é um complemento verbal indireto. Isso aqui eu já fiz lá na aula da classificação dos verbos, né? Mas vamos voltar a falar desse complemento aqui, né? Então, eu tenho, para facilitar, eu sempre coloco assim, CV e CM. Complemento verbal é porque completa o verbo e complemento nominal porque completa o nome. Às vezes eu até coloco com i, né? O nome. Mas eu tenho um pouco de medo porque vocês entenderam que eu coloquei ali nome para escrever nominal. Mas quem passa assim, né? A mãe de vocês, o marido, a esposa, olha assim, nossa, a professora de português escreveu nome com i. Que professora é essa, né? Então, quem não sabe o que está acontecendo, acaba, de repente, fazendo uma interpretação aí errada da situação. Então, nome completa o nome e completa o verbo. Gosto
Eu gosto de abacaxi. Eu gosto de abacaxi. Aí a banca sublinhou o de abacaxi e colocou lá as 5 opções: sujeito, complemento nominal, complemento verbal, aposto e vocativo. Aí, claro que eu fico pensando, mas tem esses 5 na gramática, né? Tem. Mas qual deles? Qual deles? Então, vamos ver qual a palavrinha que veio aí antes do de abacaxi. Qualquer complemento... então vamos ver aqui primeiro. Ó, o de. O de está depois desta palavrinha aqui. Eu preciso descobrir se esta palavra é um nome ou é um verbo. É um verbo, né? Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Eu gosto de abacaxi, eu gosto de sorvete, eu gosto de chocolate, eu gosto de você e eu gosto de viajar. Então, esse gosta é o verbo. Então, de abacaxi é um complemento verbal. Então, por enquanto, eu deixo só complemento verbal. Isso tem gosto de abacaxi. Isso tem gosto de abacaxi. E eu quero classificar o de abacaxi. Posso seguir vários caminhos aí. O primeiro é achar o verbo. O verbo da frase. Qual é o verbo da frase? É o tem. É o tem. Então, o verbo está aqui. Vamos ver se o de abacaxi está se referindo ao tem ou ao gosto. Quando eu digo isso tem gosto, isso tem sabor. Professora, aprova isso aqui. Aí, aprovei. Gosto de quê, professora? Isso tem gosto de abacaxi. Você come lá o bolo, não sabe o que é. De abacaxi. De coco. Isso é de morango. Gosto. Gosto, sabor, aroma. Gosto é um nome ou é um verbo? O verbo está aqui. O verbo é o tem. Então, isso aqui é um nome. Se isso aqui é um nome, o de abacaxi é um complemento do nome. É um complemento nominal. Esse é um caminho. Qual é o segundo caminho? Apagar o de abacaxi para ver se faz falta. Pessoal, isso tem gosto. Tá, mas eu provei alguma coisa lá, degustei, isso tem gosto. De quê, professora? Então não dá para terminar no gosto. Nem no gosto também não daria. Pessoal, eu gosto. Então, como não dá para terminar, tanto o verbo gosto como o substantivo gosto precisam de uma continuidade, precisam de um complemento. Gosto é verbo, complemento verbal. Gosto é nome, então de abacaxi é um complemento nominal. Letra C. O prefeito doou livros à escola. Eu quero a classificação de a escola. Cadê o verbo? É o doou. Então, eu acho que a escola é dos livros. Eu acho. Mas o que foi para a escola? O que foi feito para a escola? O livro foi feito para a escola ou a doação foi feita para a escola? Mas daí a gente pensa assim, não, professora, os livros foram para a escola, né? Se doou para a escola, os livros foram levados lá para a escola. Então, não, isso aí dá muito trabalho. Qual é o caminho mais fácil? Olhar esta palavrinha aqui, ó, porque a escola são 2 As, né? O A aqui são 2 As. Um é da escola e outro eu não sei de quem é. Então,
Então, olha essa palavrinha aqui que está grudada com A, que é livros. Livros. É um substantivo concreto ou abstrato? Livros, pega o livro, traz o livro, leia o livro, rasgue o livro, doe o livro, jogue o livro. Risque o livro. Não risque o livro. Consulte o livro é concreto. E aqui não vai ter jeito, aqui eu vou ter que brincar com a palavra errada. Eu brinco que o substantivo concreto, que é livros, o substantivo concreto, eu brinco que ele está completo. Mas eu sei falar completo, tá? O concreto está completo, ou seja, não precisa de complemento. O substantivo concreto tem existência própria, então ele se vira sozinho. Não precisa de algo para o acompanhar, nem de ninguém para o acompanhar. Como ele está concreto, ele está completo. Livros é concreto, está completo. Então, este azinho não é do livros. Se não é do livros, é de quem? O prefeito também é concreto. Então, é do doou. Então, um azinho é do doou. Porque quem doa alguma coisa, a. Então, a escola é o CV, é o complemento verbal. Tá? Vamos de novo. Ele tem medo de que ele tem medo? De cachorro. Ele tem medo de cachorro. Eu quero classificar o de cachorro. O de cachorro está aqui depois do medo. Está depois do medo. Posso procurar também o verbo, mas é mais rápido ir por aqui. Medo é um substantivo concreto ou abstrato? Professora, como é que eu sei agora se é concreto? Faça uma frase. Helena tem medo. Está completo isso? Não. Tem que saber de que Helena tem medo, né? Para sacaneá-la. Helena tem medo de baratas. Helena tem medo de mortos. Helena tem medo de altura. Helena tem medo de água. Então tem que saber quem tem medo de. Como esse medo é um substantivo abstrato, ele precisa de complemento. Então, o de cachorro é o complemento nominal. A mulher tem aversão a sangue. Eu quero a classificação do a sangue. Vou pegar essa palavrinha aqui. Aversão é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Abstrato está faltando. O concreto está completo. O abstrato está faltando. Se está faltando, o a sangue está completando o aversão. Como aversão é nome, então a sangue é um complemento nominal. Vamos lá. Pedro necessita de dinheiro. E eu quero classificar o de dinheiro. Mas quem veio antes aqui? Veio o verbo. Então não precisa pensar. Se antes veio o verbo, é complemento do verbo. Portanto, complemento verbal. Isso aqui é um complemento verbal. Então, na letra F, G. Pedro tinha necessidade de doces.
Eu quero classificar o de doces. Olhei aqui do ladinho, veio um verbo? Não. Então veio um nome, mas eu ainda não posso dizer que é um complemento nominal. Eu tenho que verificar se é um nome concreto ou abstrato. Necessidade é abstrato. Se é abstrato, está incompleto. É um nome incompleto. Então, isso aqui é o complemento nominal. H de Helena. O prefeito doou vacinas à cidade. Na verdade, é a população, né? O prefeito doou vacinas à cidade. E eu quero a classificação de a cidade. Aí eu volto aqui. Vacinas. Vacinas é um nome concreto ou abstrato? Concreto. O que é isso? Vacina. O que você tomou? Vacina. Vacina é concreto. Vacina, substantivo concreto. Como vacina é um substantivo concreto, está completo, então não é da vacina, é do verbo. Então, a cidade é o complemento verbal. Muito bem. Se o complemento for nominal, termina aí. O complemento nominal poderá completar um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. E o complemento verbal, aí vai ter a subdivisão em objeto direto e objeto indireto. Poderá ter só um ou poderá ter os dois. Poderá ter só um ou os dois. Então, agora eu tenho assim, o pai escreveu a carta. E eu quero a classificação de a carta. O pai escreveu. Que pergunta você faz? O que? Perguntando o que, achamos o objeto direto. Eu não me lembrei desse detalhe. Tem problema. Escreveu o que? A carta. Isso aqui está completando escreveu, está do ladinho do verbo, eu já sei que é um complemento verbal. Este a é de quem? É da carta. Então, é o famoso objeto direto. Então, eu posso dizer que a carta é o complemento verbal ou que a carta é o objeto direto da frase. Às vezes a banca pergunta, a carta é o complemento verbal direto? Que isso? Complemento verbal direto. Por quê? Porque não há preposição. O a é o artigo que acompanha o substantivo carta. Aí, essa terminou. O pai escreveu a carta à filha. Até aqui eu já tinha ido. Eu já sei que carta é o objeto direto, mas sobrou esse pedacinho. Como eu já tenho o objeto direto, para achar o indireto, você vai tentar colocar aí o para. Se der certo, é o objeto indireto. O pai escreveu a carta para a filha. Deu certo? Deu. Então, se deu aqui o sentido de para, isso é o objeto indireto. Então, aqui eu tenho dois complementos verbais. O objeto direto e o objeto indireto. Então, eu posso chamar a carta e a filha de complementos verbais ou a carta objeto direto, a filha objeto indireto. O pai, de novo, professora, por que você não muda o exemplo? Porque eu não quero mudar. O pai escreveu a carta de amor. E agora eu quero classificar o de amor. Eu quero classificar o de amor.
Acho que é um objeto indireto, né? Vamos ver. O pai escreveu. O que o pai escreveu? A carta. Professora, eu paro aqui e vou até o final. Não sei, eu vou parar aqui. Eu acho que esse aqui é o objeto direto, eu acho. E o de amor é o objeto indireto. Como eu já tenho objeto direto, o que eu tenho que colocar? O para. Então, vamos tentar colocar o para aqui. O pai escreveu a carta para de amor? Não deu. Então, de amor não é o objeto indireto, ou seja, tudo isso aqui é o objeto direto. Carta é o núcleo do objeto direto. É o núcleo. E agora, o que será que é o de amor? Carta é concreto ou abstrato? É concreto. Escrevi a carta, rasguei a carta, li a carta. O que é isso? Uma carta. Carta é concreto, então não tem complemento nominal. E o de amor, então, o que é agora, professora? Ó, tirou o núcleo, aqui ficou adjunto adnominal, isso aqui também é adjunto adnominal. Por que adjunto? Porque se eu apagasse, você entenderia. O pai escreveu a carta. Se é de amor, se é de ódio, se é de paixão, se é de apaixonado, não interessa, ele escreveu uma carta. Então, escreveu a carta. Vamos de novo. Comprei o quê? Um cinto de couro. E eu quero a classificação do de couro. Comprei o quê? Um cinto, eu já descobri que é objeto direto. Será que o de couro é objeto indireto? Comprei um cinto para o couro? Não, não deu. Não deu. Então, tudo isso aqui é o objeto direto. Cinto é o núcleo. Cinto é concreto. Isso aqui é adjunto adnominal. Então, completa o verbo, complemento verbal. Completa o nome, complemento nominal. Está acompanhando o nome concreto, está completo, dá para tirar, é adjunto. Ok? Se vocês não se lembrarem desse concreto, que está completo, eu informo que vocês no pé de cebolinha. Beleza? Caso vocês queiram treinar mais esse concreto, abstrato, complemento nominal, complemento verbal, vamos lá no Google, há um artigo bem interessante, um artigo assim, complemento nominal, professora Helena Prestes. Complemento nominal, professora Helena Prestes. É um artigo maravilhoso. Inclusive, eu já ganhei um prêmio com esse artigo. Então, pega lá, olha, pesquisa, faz, dúvidas, manda, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula!